esclarecimento aí. A Sônia Blota está com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E aí, Thaís, qual que é o seu destaque hoje nessa sexta-feira? Bom dia. Bom dia. O meu também está ligado aos aposentados, Pedro, mas a lambança que foi feita ontem ainda não se sabe exatamente qual vai ser o final dela. Ontem houve o anúncio glorioso do Conselho Nacional da Previdência, liderado pelo ministro Carlos Lupe, dizendo o seguinte: vamos parar de explorar os nossos velhinhos bancos. Então, numa canetada, a partir de agora, a taxa para o empréstimo consignado cai de 2,14% para 1,70% ao mês, ponto, palmas, etc. Por que 1,70, não 1,80, 1,60, 0,2? Ninguém sabe. Foi um número que foi criado no Conselho Nacional da Previdência e decretado. São várias questões aqui que estão ligadas a essa decisão. Uma questão ligada à forma desse ministério e, de uma forma geral também, do governo Lula atuar, a parte que cabe aos bancos e a parte que cabe aos aposentados. Em relação ao governo Lula, o que a gente tem visto é que muita gente lá dentro ainda tem essa ilusão de que você consegue regulamentar o setor privado numa canetada. Então, se decide uma coisa, se assina ali um decreto, se faz uma solenidade e ótimo. Falta combinar com o adversário. No caso aqui, os adversários, os bancos, que quando viram essa decisão disseram não. Por essa taxa não temos interesse e a partir de amanhã está suspensa a concessão de empréstimo consignado para aposentados. Não é dessa forma que se faz. Sem negociar, sem conversar, sem entender qual vai ser a consequência. Porque, no fim das contas, a consequência aqui vai acabar sendo prejudicial para o próprio aposentado. Então, essa é a parte que cabe ao governo Lula, que tomou essa decisão, disse, Pedro, que essa decisão saiu do Ministério sem ter sido combinado com o Ministério da Fazenda, com o ministro da Casa Civil, com o presidente Lula, saiu ali do nada e já foi decretada. Se a gente lembrar que nesta semana o presidente Lula veio na abertura da reunião ministerial para dizer o seguinte: atenção ministros, vocês muitos ministros, não tomem nenhuma decisão que diga respeito a projetos sociais sem combinar antes com a Casa Civil. Ué, 3 dias depois vem uma história dessas? Muito estranho. Do lado dos bancos, os bancos dizem o seguinte: nesse momento aqui de restrição ao crédito e de juros lá em cima, esse deixa de ser um empréstimo interessante para a gente conceder. E aí também eu me dou o direito de ter dúvidas, porque afinal de contas, o empréstimo consignado é o empréstimo mais seguro que existe. Qual é a taxa, o risco de inadimplência do pagamento de um empréstimo que vai ser descontado direto da aposentadoria da pessoa? Vai direto, não passa pela conta do beneficiário, sai direto do INSS para o banco. Por que 1,70 não vale a pena? Porque 2,14 até que davam para encarar segundo o sistema bancário, que aliás, os bancos acham que esses 2,14% ao mês, também não eram lá grande coisa. A questão é que com os juros tão altos, Pedro, que a gente tem nesse momento, e com a crise de crédito que se instalou a partir daquele problema nas Americanas, de fato, os bancos hoje têm melhores negócios para fazer do que empréstimo consignado. E essa é a situação. Bancos públicos vão anunciar hoje a suspensão também dos consignados para aposentados. Então, não é uma decisão apenas do setor privado. Então, eu já falei do poder público, já falei dos bancos, e aí a gente olha para os aposentados. Bem, primeira coisa, hoje, boa parte dos aposentados tem o nome negativado. Ou seja, o aposentado não consegue empréstimo no sistema bancário tradicional. Ele tem que recorrer a essas agências paralelas que cobram juros aí não de 2%, mas de 20% ao mês. É uma loucura. Se não houver essa possibilidade de empréstimo consignado, com esses juros mais baixos, boa parte dos aposentados que precisa recorrer a empréstimos vai recorrer a essa taxa absurdamente mais alta. Ao mesmo tempo, Pedro, pela demanda que existe dos bancos, batendo na porta do aposentado, praticamente ali implorando para ele fazer um consignado, será que isso aqui não vale a pena mesmo? Não é raro a gente saber de caso de pessoa que ficou sabendo que tinha tido o benefício aprovado pela Previdência, recebendo a ligação de um banco, falando: olha, você quer pegar um consignado? Não, mas eu ainda não estou aposentado. Não, tá sim. Olha a loucura também de vazamento de dados que existe.
Então, será? O fato é que com a suspensão do empréstimo consignado, a partir de agora, ou os aposentados recorrem ao sistema bancário tradicional, aqueles que podem, ou ao sistema paralelo, digamos, pagando essas taxas malucas. E aí a gente se pergunta, não é, Pedro? De que vale ter quase 40 ministros se os ministros que estão lá aparentemente não contam com a confiança do presidente da República, já que o presidente falou o seguinte: não façam nada sem ter o meu ok. Não é possível se governar dessa forma tão centralizadora, sendo que você tem ali dezenas e dezenas de questões sendo decididas todos os dias por cada um dos ministérios. Então a gente se pergunta qual vai ser o fim dessa história, que não está terminada ainda. Os bancos não disseram que nunca mais vão fazer. Estão dizendo que estão suspendendo temporariamente, é claro, tentando aqui abrir uma negociação com o governo federal, que na canetada mudou a taxa de juros. Se fosse tão bom, fácil assim, né, Pedro? Numa canetada, você vai lá e fala, olha, a partir de amanhã, X. Carimba, assina e pronto. Se fosse tão fácil assim, olha, já estava tudo resolvido.